Shalom Aleichem, como vai você, meu querido irmão e minha querida irmã? Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Pinhas, Finéias. E nós gostaríamos de dar início a essa Parashá falando sobre a transferência, de liderança de Moshe para Yehoshua, quando Yehoshua será o sucessor de Moshe. E aconteceu que o Moshe fez uma oração e pediu ao Eterno que alguém pudesse tomar o seu lugar, que essa pessoa fosse habilitada e capacitada para tal circunstância, porque na realidade essa pessoa haveria de cuidar, de gerir 2,5 milhões de pessoas aproximadamente que estavam já na fronteira da Terra Prometida para entrarem em Canaã. Então o Eterno não poderia colocar uma pessoa no lugar de Moshe que estivesse aquém das necessidades do povo de Israel. E o Eterno replicou, dizendo a Moshe o seguinte, essas são as palavras do Midrash: já escolhi o futuro líder, aquele que guarda a figueira comerá seus frutos, e o que serve seu mestre será honrado. Isso está em Mishle, Provérbios 27:18. E apesar dos filhos de Moshe serem sábios, pessoas honradas, quem deveria na realidade ser o sucessor de Moshe seria Yehoshua. Yehoshua, ele é chamado de Yehoshua bin Nun, filho do peixe em aramaico. E é interessante porque Yehoshua depois ele vai reaparecer na Brit Hadashah, no Novo Testamento, com o nome Yeshua. E ambos têm uma função básica, que é de levar o povo do Eterno para Canaã, para a Terra Prometida. Isso aconteceu com Yehoshua e depois acontecerá, já está acontecendo com Yeshua. E uma das coisas que nós precisamos entender agora, para que haja essa transferência de autoridade, é que para que alguém possa se tornar líder, é preciso primeiro ter sido liderado. Isso parece uma coisa tão básica, tão óbvia, mas nem sempre é. E eu quero te explicar por quê. Porque muitas vezes as pessoas olham para circunstâncias, para situações e dizem assim: eu quero ser um líder, eu quero ser um camarada que eu vou honrar o meu chamado, eu vou honrar as demais coisas que o Senhor tem falado comigo e etc. Mas eu não quero precisar ser liderado, eu quero ser líder. A minha posição é de ser um homem de Deus, eu quero ser líder e tal. Mas para isso, irmãos, antes de nós sermos líderes, nós precisamos, na realidade, ter sido liderados. E eu quero que você possa entender isso. E para que uma pessoa possa ensinar, ela precisa primeiro aprender. Isso é uma coisa assim, parece muito óbvio, parece muito claro, mas não é. Hoje em dia as pessoas querem queimar etapas e elas não estão preocupadas com isso. E eu quero mostrar para você o seguinte: por que Yehoshua vai suceder Moshe? Porque enquanto Moshe estava na tenda, recebendo a palavra do Eterno, tendo comunhão com o Eterno, Yehoshua estava ao lado dele. Quando Moshe ia ensinar para os anciãos, para depois que essa palavra fosse passada primeiro ao sacerdócio, depois aos anciãos e depois ao povo, sabe quem estava do lado dele? Yehoshua. Isso é uma coisa fundamental. Ser discípulo de alguém para dar continuidade ao ministério daquela pessoa. Você vai perceber o seguinte: Yehoshua não vai começar uma coisa nova, ele vai dar continuidade àquilo que Moshe já estava fazendo. E essa é uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer, porque infelizmente hoje, historicamente a gente já tem visto isso não é de hoje não, mas isso é muito comum nos nossos dias. Alguém não está contente com o seu líder e diz assim: eu vou embora e vou abrir o meu ministério. É isso que o Eterno quer de você? É isso que o Espírito Santo quer de você? Que alguém comece uma obra porque não concorda com a posição do outro?
Misericórdia? Misericórdia? Então isso é inconcebível. Ou seja, eu posso não concordar com tudo que o fulano me diz, mas se na essência eu estou de acordo com ele, o resto a gente senta e resolve. Aí não concordo com você numa posição assim, assim, assado. Senta e resolve. A não ser que seja um problema muito sério. A não ser que seja um problema que extrapole inclusive a Bíblia. A Bíblia é contra isso e o cara está fazendo, aí eu não vou concordar com isso. Isso é uma outra história. Mas nós temos visto que ministérios têm sido divididos por conta de desavenças nas questões de ensino, que o pessoal chama de questão doutrinária. E você imagina que Yehoshua vai pegar agora 2,5 milhões de pessoas. E ele então é ensinado por Moshe. Moshe passa todas as determinações para ele, ensina a Torá, ele ouve o ensino da Torá. Ele estava no Sinai quando o Eterno falou com o povo de Israel, esteve presente em todas as ocasiões, e agora ele vai receber, como a gente diz, o cajado de Moshe. Para isso poder acontecer, ele teve um período de vivência, de experiência, para ele poder suceder o mestre dele. Ok? Isso não acontece assim. Tem que haver um discipulado, tem que haver um dia a dia, uma vivência, tem que haver uma concordância. Aquele andar junto, comer junto, sentar junto, orar junto, sofrer junto. Isso é ministério. Aí nós temos na Haftará, que é a ligação com os profetas, né? Nós temos lá no livro de Reis, quando Elias tem aquele problema com Jezabel e tal, que ela quer matá-lo, ele foge, e depois quando ele retorna, ele encontra com um rapaz chamado Eliseu. E sobre esse rapaz ele joga o seu talite e chama-o para poder estar sendo discípulo dele. E depois Eliseu será o sucessor de Elias. E quando isso vai acontecer, há uma transposição, como acontece com Moshe quando ele vai liberar uma unção sobre Yehoshua. A Bíblia diz que o Moshe pegou as mãos, impôs as mãos sobre Yehoshua e orou por ele. Então ali há uma transferência de unção. E você vai perceber que isso foi uma coisa feita publicamente. Diante de todo mundo, Moshe fez isso. E permitiu que Yehoshua pudesse falar ao povo, desse uma palavra acerca daquilo, dos anseios, das coisas que ele queria fazer, que era suceder o seu grande mestre Moshe. E quando isso acontece, você vai perceber que lá na frente, quando ele está para entrar em Canaã, o primeiro grande embate dele, o primeiro grande problema que ele tem é com Jericó. E ele toma a cidade através de um grande milagre. Depois ele está numa luta com os inimigos e ele ora e o sol e a lua param. Há uma outra manifestação milagrosa muito grande. Ou seja, a unção que Moshe tinha passado para ele estava funcionando. Por quê? Porque foi uma coisa feita de forma legítima. Não houve usurpação. Foi legítimo e público. Voltando para Eliseu. Quando Elias está para ser tomado, ele pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te dê? Ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que é sobre ti. Ele disse assim: se você me ver, quando eu for tomado, você vai receber isso. E a gente conhece o texto bem. Os carros e cavalos separam os dois e um redemoinho leva Elias para a eternidade. E Eliseu fica com a capa, né, que é o talite dele. E com esse talite ele já inicia o ministério abrindo o Jordão. E milagres começam a acontecer através da vida de Eliseu, na porção dobrada do que aconteceu com Elias. Mas lembrando que não é só unção, é a vivência, é tudo que aconteceu com o outro vai acontecer dobrado com um camarada. Então, nós precisamos entender o seguinte: a questão da sucessão ministerial ela é muito importante, mas ela precisa acontecer de forma legítima. Eu não posso querer o lugar do outro, o lugar dele é dele. O meu lugar no corpo do Messias, eu tenho uma função.
Eu preciso, antes de começar a exercer o meu ministério, me preparar, aprender, buscar, orar, para que eu tenha capacitações para exercer o meu ministério. E quando eu for partir para a eternidade, ou então quando eu for levado do lugar onde eu estou para outro, devo deixar alguém para me suceder que possa estar preparado, que tenha sido discipulado por mim. Entende o que eu estou falando? É necessário isso. E Yeshua fez isso com os discípulos. E depois, tudo aquilo que Yeshua fez, os discípulos replicaram. As coisas pararam? Não, chegaram até nós. Por quê? Porque Yeshua fez isso de forma legítima, assim como Moshe fez de forma legítima com Yehoshua, e assim como Elias fez de forma legítima com Eliseu. Então a sucessão, ela é algo natural, que precisa acontecer da forma correta. E para mim poder finalizar, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: Yehoshua caminhou com Moshe durante 40 anos, aprendendo, para poder depois ser líder do povo de Israel. Não adianta querer formação de internet. Aí eu fiz um cursinho, agora eu já sou mestre, eu já sou pastor, eu já sou rabino, eu já sou... Tem que ter formação, não só informação. O que nós temos hoje é uma coisa feia, tá? Para mim não usar outras palavras, que pessoas pegam, estão dando curso no WhatsApp, estão ensinando no WhatsApp. Desde quando isso é possível? É possível você dar para as pessoas no WhatsApp alguma informação, um fio de meada. Mas para a pessoa aprender alguma coisa tem que ter começo, meio e fim. Em 40 anos, Yehoshua aprendeu a Torá com Moshe, para depois ele poder colocar em prática em Canaã. Então é necessário, para que ele se tornasse quem ele foi, que ele aprendesse primeiro com Moshe. Você quer se tornar alguém? Você quer se tornar um grande líder? Baruch Hashem por isso, que você se torne um grande líder. Seja discipulado por alguém, se submeta a alguém, carregue as malas de alguém, beba da sabedoria dessa pessoa, carregue a unção que essa pessoa tem, vá junto com ela. Mas lembre-se, o preço precisa ser pago de forma legítima. Espero que o Eterno possa ter falado com você através dessa pequena drachá, dessa pequena exposição que eu fiz agora, e que em nome de Yeshua os nossos ministérios sejam conquistados na presença do Senhor, não usurpados. Que nenhum de nós seja aquele que teve que dividir uma igreja, um ministério, para poder começar algo novo. Todos nós temos condições de começar do zero quando o chamado vem do Senhor, e assim atingirmos o desejo do coração do Eterno. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Fale para as pessoas do trabalho que nós estamos fazendo, e eu espero te ver na próxima Parashá, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Um beijo no seu coração, que Hashem, o Santo, bendito seja Ele, vos abençoe.